Ari Delgado 5970. Olá, essa é para o Comentando Comentários. Niso, trabalhei 12 anos no Projac como operador de ponto eletrônico. Fiz de tudo lá, me ligaram dizendo que no dia seguinte ia atender seu pai, Chico Anísio. Uma participação no Brava Gente. Só que a pessoa que me ligou me aterrorizou dizendo que o Chico era muito complicado, difícil de trabalhar, foi com o maior medo. Fomos gravar no alto da Boa Vista, externa, e o que eu encontrei foi um Seu Francisco. Não, cara, eu acho que ele quer dizer que... Que era de boa, que não era... Não, eu me lembro que deve ter cortado aí, de repente, alguma coisa. Que eu me lembro que eu encontrei um senhor Francisco, um cara gentil e bom papo, ficamos conversando o dia inteiro. Foi eu que selecionei essa. E sim, cara, ele era um cara, porra, super respeitoso, sabe? Sempre tratava todo mundo de igual para igual, principalmente o pessoal do pesado, da produção. Que é exatamente os técnicos Mas ele, somente no final, começou a ficar, bicho, aí vem a idade, né? Começou a ficar um pouco ranzinza, aí veio a coisa lá da relação dele com a Globo, que começou a azedar, isso mexeu demais com ele. Então eu me lembro, assim, de alguns episódios de falta de paciência dele com algum funcionário desse, mas era uma coisa muito, assim, pontual. Na grande maioria das vezes, ele era um cara super legal, conhecido no meio, isso aí pode perguntar a qualquer um. Todo mundo amava trabalhar com ele. Uhum. Super respeitoso, bom papo, adorava conversar. Devia ter um clima de respeito ali, né? Sim. Chegou, vamos... Tinha esse clima total. E adorava conversar, e quando conversava ouvia as histórias das pessoas, se interessava e sempre dava um conselho, uma opinião e tal. Mas tinha momentos assim dele mais sem paciência e que fica, né, cara? Você fica com aquela imagem, né? Infelizmente você tem um contato com aquela pessoa. Nesse dia ela não tá bem, né? Você pode até o cara ter feito uma besteira, né? Acontece, né? Vai botar um microfone, belisca o cara, sei lá, né? E a pessoa reage de uma maneira meio esquisita, assim. Mas, no geral, ele era super tranquilo, cara. Super de boa. E unanimidade, assim. Mas, sim, não duvido que tenha tido episódios. Normal, né, cara? Uma pessoa, né? E outra, quantos anos de... Porra. É o dia a dia, né? Às vezes, nem todo dia você tá fofo, né? Você tá... 10% desse tempo todo ele tava mal-humorado. Porra, é pouco, né? Sim. Pra um cara que... O Anderson Lima Barbosa. Niso, quantas produções sua mãe participou? Eu vi a atuação da sua mãe em 2 episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo, dos anos 70 e 80. Reinações Atômicas, é isso? Reinações Atômicas de 78, interpretando Maria de Fiadeira. E no episódio 79, quem quiser conte outra, interpretando a madrasta de João e Maria. Sim. Ela atuava bem nisso. Você chegou a participar de alguma produção com ela? Não, cara, não cheguei. Ela largou a carreira cedo, né? Meu pai não gostava que mulher trabalhasse, né? Ele tinha essa coisa. E ela fez alguns filmes naquela época lá do Oscarito, aqueles filmes da Atlântida, da Vera Cruz, em preto e branco ainda, Zé Trindade, Anquito. Porque minha mãe era vedete, né? Ela era uma coisa que não existe mais hoje. Rose Rondelli. Então, esses filmes todos eram musicais. Então, ela fazia participações nesses filmes e tal. E na TV também bem no início. Tem até um vídeo famoso aí, não é difícil achar, dela com meu pai fazendo um garotinho, que era um personagem chamado Valentino, com ela, contracenando com ela. Mas ela largou cedo a carreira, também não gostava, ela tinha essa coisa de que não... Ela não tinha esse amor à arte, sabe? Não tinha. Não foi por conta da família? Não, vou cuidar dos meus filhos aqui. Aí veio a pressão do meu pai, né? Aquela coisa, e ela também, como ela também não gostava da rotina também, que tem que ter saco, né, cara? Pra você trabalhar horas de espera, pra gravar 20 minutos às vezes, sabe? E sinceramente, como atriz, não vou dizer que ela fosse ruim, mas ela era muito mais uma personalidade do que uma boa atriz mesmo de texto. Por exemplo, eu vi ela no teatro já nos anos 90, uma peça que ela fazia, que foi um revival tinha um programa do Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, um puta de um humorista, cara. Esse cara era... E chamava As Certinhas do Lalau.
Bem nome de, né? Olha o nome. Que era Stanislau, ele tinha um personagem, que ele assinava os livros como Stanislau Ponte Preta. Se você gosta de humor, cara, procura. Stanislau Ponte Preta tem a obra do cara toda. Vai achar tudo. E então o Lalau era o apelido do Stanislau. Então todo ano ele elegia as certinhas, que eram as gostosas, como se fossem hoje as gostosas, né? E minha mãe foi certinha durante muito tempo. Então tinha essa pegada, as vedetes tinham essa pegada, as mulheres bonitas, exuberantes e tal, né? E aí fizeram uma peça musical ela já com os seus 50 anos e tal. E ela fazia um número de plateia, que é o que se fala hoje em stand-up de interação, né? Você ir lá para debaixo da plateia e ficar zoando com as pessoas. Você é um casal? Estão casados há quanto tempo? E tal. Fazer um improviso. Fazer um improviso, mas tinha meio que um tema, não lembro qual era. Cara, ela arrebentava, ela fazia assim, que é um trabalho difícil, viu? Nisso ela mandava bem. Trabalho difícil, de você chegar ali no improviso e sendo mulher ainda por cima, sabe? E ela mandava super bem. Então ela era muito mais isso do que uma atriz de texto, assim. Tá, entendi. Sabe? Não era ruim, mas eu preferia ela... Não é que era só bonita e era mais ali pra enfeitar o negócio. Não, ela tinha uma pegada, mas não dentro de um roteiro, e sim no improviso. Não, nas revistas, nos teatros de revista, né? Como se chamava, que era o teatro de variedade, tinha um esquete, ela fazia esquete também e tal. Mas pelo que eu vi, ela, né, nessa coisa da personalidade dela, onde ela estava ali como Rose, não como personagem. Ali saía muito melhor. Você saía muito melhor. No YouTube você sai muito bem hoje, né? Com toda certeza. Nossa, imagina ela fazendo vídeos. Cara, ela era muito figura, cara. Ela era muito figura. Pessoa que não tinha filtro, falava as mesmas coisas pra você, né? Se você tivesse, por exemplo, uma deformidade, se você tivesse um rosto, ela ia perguntar, o que houve com o seu rosto? O que houve? Eu não achei assim. Mas o que houve? Não tinha como resolver isso? Minha mãe era assim, sabe? E quando você via, tava batendo um papo com um cara, eu me lembro que ela fez uma vez uma coisa dessa, um cara que tinha um ovo gigante aqui, assim. Nossa. E os caras ficaram conversando a noite inteira, o cara de boa, explicando tudo, sabe? E ela numa naturalidade, assim, sabe? Tem pessoas que são assim, né? Tipo, não é nem que é sem noção, Não, só... e essa coisa que eu tenho, assim, isso é total dela. Isso é 100% dela. É meio sem filtro, né? Vamos lá. Chego pro Gugu e falo, tu não vê o programa? Caralho. Porra, Gugu, você não vê o programa? Você é o apresentador. Deu expor no Gugu publicamente. Na final, era final. Ao vivo, é final, porra. Puta que pariu. Felipe Santos. A Dercy recusava vários trabalhos. Depois ia no Faustão reclamar que não lhe davam trabalho. Eu não lembro de onde ele tirou isso aqui. Algum que a gente falou, mas era isso mesmo? A Dercy Gonçalves recusava e depois ia reclamar? Você conviveu com ela? Link. Bota o link. Cara, eu não trabalhei com a Dercy, ela era uma pessoa difícil. A Dercy era bem difícil. Por exemplo, ela só entrava em teatro se estivesse lotado. Ela não fazia... Podia estar faltando ali 8 cadeiras, não entrava. Só entra com a casa lotada. E aí? Fechou lá, tá pago? Não, mas normalmente era a bilheteria, né? Normalmente... E, cara, conseguia, assim... A Dercy é que xingava todo mundo, né? Falava palavrão. Era o lance dela. Ela não conseguia dar uma entrevista, assim... Peguei ela velhinha. Não, e encaixava palavrões, assim, onde não tinha... Da menor necessidade. E ela foi em enredo de uma escola no Rio, né? Foi lá em cima, no carro, né? Ela já tinha uns 70 anos, cara. Ela vai, quando entra na avenida, ela vai, tira a blusa e fica com o peito de fora. Só os maracujá. Não é difícil achar isso na... Puta que pariu. Imagina, foi uma coisa nos anos assim, 80, não foi uma coisa, né, bicho? Nossa. Tá e ela era terrível, assim, ela era bem difícil, era uma gênia, né? A Dercy era incrível, assim. Agora, não sei isso, realmente não sei. Ela era meio fixa no Faustão, né? Acho que tinha um quadro no Faustão, que era aquele Jogo da Velha, que eu participei uma vez, que era tipo um Jogo da Velha mesmo, né? E eram módulos, ficavam, né? Três Jogo da Velha, né? Ficavam 3 em cada cabine daquela, tinha que responder umas coisas, aparecia o X, aparecia o... Game show. E ela era fixa nesse quadro aí. E o Faustão ajudou bastante ela. Agora, não sei realmente se ela recusava trabalho, porque não duvido, assim. A escolinha ela não quis fazer. Ela ia fazer a Dona Cacilda. Ela ia fazer a Dona Cacilda? Ela não quis fazer. Olha aí. Acho que a gente falou isso. Falou nesse episódio dos melhores da escolinha, né?